O Natal está chegando e vários de nós, se não todos nós, gostamos de enfeitar nossas casas e ambientes de trabalho com representações dessas festividades. Desde o final de outubro, eu vejo lojas disponibilizando produtos, deixando aí o Natal mais iluminado, ou na esperança de que ele seja mais iluminado, mais brilhante. São árvores, são enfeites, o Papai Noel acorda, a falsa neve cai. E eu acredito que muito desses enfeites e tradições, eles podem funcionar como uma boa ferramenta para lembrarmos da verdadeira razão para celebrarmos o Natal. Por exemplo, a árvore pode servir para nos lembrar da promessa de Deus de que da árvore genealógica de Jessé, pai de Davi, viria o Salvador. O profeta Isaías, ele escreveu: um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Outro elemento tradicional do Natal é as luzes. E elas nos ajudam a relembrar ou a lembrar de Jesus, que é a luz do mundo. João, ele escreveu: eu sou a luz do mundo, falando que Jesus disse: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Talvez até a história do Papai Noel tenha pontos que nos ajudam a nos lembrar da verdadeira razão pela qual celebramos o Natal. Com certeza, a troca de presentes nos ajuda. Entre os enfeites de Natal, presépio é o que eu mais gosto. Claro, quando bem feito. Aliás, quem aqui sabe o nome da pessoa que faz presépios? O nome do cara, como ele foi lá no certidão de nascimento, é Armando Nascimento de Jesus. Tá bom, hein? Essa foi a piada 2020 para vocês. Bem, voltando ao que importa aqui. Os presépios, eles são representações em miniatura ou tamanho real da natividade, ou seja, do ambiente, do local, do cenário quando Jesus nasceu. Olha aqui alguns exemplos para vocês que eu tirei da internet. Você tem um presépio em casa? Se tem, como ele se parece? Quais são as personagens que aparecem nesse presépio? Teve um Natal que Karen e eu, nós fizemos um presépio de Lego. E o nosso objetivo era instruir o Enzo. Ele tinha 6 anos naquele Natal. E aí, vai uma fotinha dele para vocês. E eu creio que o presépio ele pode servir muito bem nesse processo educativo, tanto para crianças quanto para adultos. E o melhor presépio é aquele que melhor reflete o que a Bíblia nos apresenta sobre o dia do nascimento de Jesus. Lucas, ele relata o seguinte no capítulo 2, versículos do 1 ao 7 do seu evangelho. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então percebam que o texto está dizendo, enquanto estavam lá. Perceba o plural. No nascimento de Jesus, Maria e José também estavam presentes. E é verdade que depois do nascimento, Jesus ele recebeu visitas. Lucas 2, dos versículos 8 a 20,
Fala dos anjos que anunciaram o nascimento de Jesus para os pastores que estavam nos campos próximos. E o versículo 15 desse trecho diz que eles disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Quando os pastores chegaram lá, quem eles encontraram? O versículo 16 diz: Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Outra visita que Jesus recebeu foi a dos magos, que a Bíblia não fala serem 3. Tampouco fala que seus nomes eram Belchior, Baltazar e Gaspar. E tampouco ainda que eram reis. Então essa história dos 3 reis magos, somente magos, é o que condiz com verdade, conforme Deus deixou para nós na sua palavra. E é dito agora por Mateus, capítulo 2, versículo 11. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Mateus ele não menciona nem a presença e nem a ausência de José. O que ele faz é destacar que quando os magos chegaram lá, o bebê não estava na manjedoura, como ele havia sido encontrado pelos pastores, mas estava com Maria. E eu mencionei essas visitas porque é comum nos presépios vermos mais personagens, além de José, Maria e o bebê Jesus. E isso é normal. Porém, lembrem-se, se no presépio estiver juntos os pastores e os magos, que não eram necessariamente 3, e não eram reis, então o presépio, ele representa uma cena que não aconteceu. Eu posso até ser acusado de detalhista aqui, mas é assim que eu quero passar a mensagem de Deus para vocês. E eu até acredito que antes de eu falar que não eram necessariamente 3 magos, alguns de vocês achavam que eram 3. Ou mesmo que achavam que eram 3 reis. E até que o nome deles realmente fosse Belchior, Gaspar e Baltazar. É importante observarmos corretamente a palavra de Deus. Grandes heresias, e que várias delas ao nosso redor, surgiram por falta de uma observação atenta e cuidadosa da palavra de Deus. E quando nós damos margens a essas pequenas gafes, acabamos nos acostumando e com o tempo aceitando isso como verdade. Talvez não faça diferença prática para você e nem para mim reconhecer que a Bíblia não fala que eram 3 reis. Mas poderia fazer diferença. Por exemplo, se você fosse um dos devotos ou fiéis dos santos reis. Por exemplo, uma notícia de 6 de janeiro de 2017, pelo JM Online. Devotos de santos reis lotam missas na Igreja da Ressurreição. E na legenda dessa foto estava escrito: no domingo haverá missa solene às 18 horas em louvor a Gaspar, Belchior e Baltazar, os 3 reis santos. De novo, talvez isso não tenha muito efeito em você. Mas pensando especificamente na nossa cidade, quantas fogueiras vocês veem espalhadas pela nossa cidade durante as festividades de São João? E vocês acham que as pessoas fazem isso por quê? Eu não estou aqui medindo as razões delas, mas eu estou afirmando. Elas fazem isso, no mínimo, porque não conhecem o que a Bíblia diz a respeito de João Batista. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque falar sobre São João é importante no contexto em que nós vivemos aqui em Paulo Afonso. E eu espero que vocês percebam a relação que isso tem com a boa observação que todos nós devemos ter da palavra de Deus. Eu começo aqui com uma pergunta. Vocês acham que aqui em Paulo Afonso, qual desses dias é mais celebrado pela população de uma forma geral? O Natal ou São João? Eu acho que é o São João. Eu escutei alguém falando São João. E o que as pessoas celebram no dia de São João? Eu não tenho dúvidas que muitas pessoas elas festejam por causa das músicas, por causa dos amigos, por causa das comidas.
O cerne da questão, para mim, é a razão pela qual esse feriado, essa festividade toda existe. Porque o próprio João Batista não quis ser o foco de uma festança. Ele nunca quis ser o foco da atenção. Ainda mais quando isso desvia os nossos olhares de quem realmente deveríamos prestar louvor. Perceba, por exemplo, no capítulo 1 de João, versículos 19 ao 28, eu não vou aqui colocar as passagens, você pode verificar na sua Bíblia ou no seu smartphone. João Batista, nesse trecho, ele insiste que Cristo é muito mais importante do que ele. Depois dos versículos 29 a 34, João Batista diz que a nossa atenção, ela deve estar em Jesus. E por fim, mas a gente ainda poderia falar muito, João Batista diz que somente quem crê, quem confia em Jesus, é que tem a vida eterna. Isso nós vimos no último versículo do capítulo 3 de João. O último versículo, talvez o capítulo mais famoso de João. De novo, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Será que as pessoas que celebram São João estão de acordo com os princípios do próprio São João? De que Cristo é mais importante, de que o foco deve ser Cristo, de que Cristo é o caminho exclusivo para a vida eterna? Será que as festas de São João que temos em Paulo Afonso em junho representam esses claros princípios do próprio São João conforme a palavra de Deus? Pessoalmente, eu acredito que a festa de São João precisa de cada um de nós aqui para anunciar as verdades que o próprio São João ensinou. Pode ser com bastante música, com bastante comida, mas precisa das verdades. E eu fecho parênteses aqui sobre João Batista e volto a falar dos magos que visitaram Jesus. Como eu disse, talvez não haja muita importância prática para você saber detalhes sobre os magos. Mas eu, por exemplo, parei de guardar caroço de romã na minha carteira e jogá-las por cima de mim. Na verdade, que tinha que acertar, na minha casa tinha que ir para cima do telhado, para que eu tivesse boa sorte e dinheiro na carteira. Se você não sabe do que eu estou falando, pesquisa lá na internet, vai por simpatia dos Reis Magos. Vai ter várias. Mas, por favor, não vá acreditar nessas simpatias. Quando conhecemos melhor a palavra de Deus, nós nos tornamos mais livres para viver um relacionamento melhor, mais gostoso, verdadeiro com o Senhor. Conhecer a palavra de Deus com profundidade, além de nos ajudar a não ter que guardar caroço de romã na carteira, de acender fogueira na rua, num determinado dia do ano, nos possibilita, por causa da graça, por meio da fé em Jesus, a experimentar as bênçãos da vida eterna, que começa no dia que você crê em Jesus Cristo. A vida eterna não começa quando você morre aqui e vai para o céu, mas no dia que você creu, no dia que você crê em Cristo. Quando eu ainda não tinha o discernimento bíblico da suficiência de Jesus Cristo para minha salvação, Maria tinha uma participação significativa na minha vida de oração. Todos os dias antes de dormir, eu rezava: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a tua voz entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Está interessante, porque essa primeira parte foi dita por Isabel. E por que eu fazia isso? Primeiro, porque meus pais me ensinaram a fazer isso. E segundo, porque quando eu fiz a catequese para passar pela primeira comunhão, eu também aprendi que deveria fazer isso. Interessante que nem meus pais e nem a igreja a qual eu pertencia me encorajava, me incentivava a ler a palavra de Deus. Mesmo assim,
quando eu tinha mais ou menos 14 anos, influenciado por amigos evangélicos, eu comecei a ler a Bíblia. E quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu notava que meu aprendizado a respeito de Maria parecia ter sido exagerado. Eu havia aprendido que ela não tinha pecado. Eu havia aprendido que, assim como Jesus, ela também havia nascido de forma virginal. Eu havia aprendido que ela poderia interceder por mim. Eu havia aprendido que eu podia fazer petições para ela. A Maria que me apresentaram não foi a Maria que eu encontrava quando eu lia a palavra de Deus, quando eu lia a Bíblia. Aos poucos, à medida que eu li e estudava a Bíblia, o meu discernimento aumentava. E com isso também aumentava a minha percepção de muitos evangélicos sobre Maria. Enquanto no meio católico Maria era exaltada, no meio evangélico ela era depreciada. Havia muito que podíamos aprender com José, com Moisés, com Davi, com Elias, com Daniel, com o apóstolo Paulo, mas com Maria, Maria foi somente aquela que deu à luz Jesus. Eu percebia que os evangélicos tinham medo de falar bem de Maria, para não pensarem que estavam exaltando Maria. Infelizmente, eles depreciavam Maria, como que numa reação à maneira de como os católicos falavam de Maria. A verdade é que exaltá-la ou depreciá-la não representa a verdade bíblica. E minha proposta para hoje, as próximas 2 mensagens, é olharmos para a palavra de Deus e aprendermos dele, especialmente por meio do Evangelho de Lucas, tentando fazer um zoom in, um foco maior no Evangelho de Lucas, na pessoa de Maria. Por que Maria? Vou responder começando com uma pergunta. O que você dirá para os seus filhos, para os seus netos, quando eles lhe perguntarem, apontando para o presépio da sua casa, quem é essa mulher? Ou quem é essa jovem perto do bebê? Na nossa cultura, por causa do nosso berço católico, apostólico, romano, nós tendemos a supervalorizar Maria. As igrejas evangélicas tendem a desvalorizá-la. E eu gostaria que vocês dissessem a seus filhos e netos quem verdadeiramente foi Maria. Quando fazemos isso, nós percebemos que o propósito de Deus em sua revelação não foca a pessoa de Maria, mas a pessoa de Cristo. Quando olhamos para Maria, tal como a Bíblia nos apresenta, ou a semelhança, como eu disse para vocês a respeito de João Batista, nós percebemos com mais clareza a centralidade de Jesus na história de Deus em salvar pecadores como nós. Quando seus filhos e netos lhe perguntarem por Maria no presépio da sua casa, você saberá falar sobre ela, apontando para quem ela também apontava: Jesus Cristo. Reconhecer biblicamente quem foi Maria, o que ela disse sobre o seu filho Jesus, nos trará melhor discernimento para celebrarmos a pessoa que no dia 25 de dezembro, data escolhida por tradição, nasceu, depois viveu, depois morreu e depois ressuscitou, em prol de cada um de nós pecadores. Com isso em mente, eu quero orar com vocês. Senhor, nos ajude a termos o conhecimento adequado e correto a respeito das pessoas que o Senhor decidiu deixar escrito na tua revelação, na Bíblia, na tua palavra. Pai, que isso nos ajude a melhor percebermos quem realmente deve ser adorado, quem realmente deve ser louvado, e entender que mesmo o papel de outras pessoas são importantes para entendermos a relação que o Senhor deu com essas outras pessoas na sua palavra. Que a gente perceba, Pai, com isso, possamos no dia 25, ou de fato, logo depois do culto, com um discernimento adequado, louvá-lo ainda mais pelos teus feitos. Nos ajude, Senhor, a melhor entender a tua palavra. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.
E é interessante pensar e ver que um dos propósitos do evangelista Lucas, né, de ter escrito o seu livro, é justamente relatar os acontecimentos que envolviam a vida e a morte de Jesus com fidedignidade. Olha como ele começa o evangelho dele. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Nós não sabemos com certeza quem foi Teófilo. Alguns acreditam, porque o significado de Teófilo é aquele que ama a Deus, que isso seria uma designação geral e não um nome próprio. Mas isso é muito improvável, porque não tem nenhum outro exemplo disso no Novo Testamento. Além disso, Lucas ele chama Teófilo de excelentíssimo, o que coloca esse homem numa posição social diferenciada. Alguns acreditam que Teófilo pode ter sido patrocinador de Lucas. Aliás, Lucas não escreveu só o evangelho para Teófilo, ele escreve o seu segundo livro, Atos dos Apóstolos. Mas o que eu quero chamar mais a atenção de vocês é que Lucas escreveu para que Teófilo tivesse certeza das coisas que foram ensinadas. E eu também quero que vocês tenham certeza disso, em especial hoje e nos próximos 2 domingos, certeza do papel de Maria. Eu não quero que tenham uma visão meramente evangélica. Também não quero que tenham uma visão católica. O nosso exercício vai ser buscar por uma visão bíblica de Maria. E hoje, respondendo uma pergunta mais específica: quem foi Maria? A primeira afirmação sobre Maria que eu quero destacar, ela foi feita pelo próprio evangelista Lucas, que ela foi alguém soberanamente agraciada por Deus. Lucas, no capítulo 1, versículo 26 e 27, se você tem a sua Bíblia de novo, seu smartphone, consulte lá. Aliás, eu já antecipo para vocês, eu vou começar a parar de colocar todos os versículos aqui, eu quero que vocês se exercitem, seja no celular, seja na Bíblia, a começar a abrir o aplicativo, abrir a Bíblia, para saber usar a sua Bíblia, ou o seu smartphone. E nesse Lucas 26, 1, 26 e 27, diz que Maria era virgem e estava prometida em casamento. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Maria era possivelmente uma adolescente quando recebeu a visita do anjo, porque era nessa idade que geralmente os noivados aconteciam. E ao contrário de como é hoje, os noivados entre os judeus daquela época, eles possuíam um contrato. E esse compromisso era tão forte que somente a morte ou o divórcio poderiam desfazê-lo. E ainda que houvesse um contrato, durante o noivado era proibido o relacionamento sexual. Algo que somente deveria acontecer depois do casamento, quando eles começavam a morar juntos. Da perspectiva de hoje, de como a nossa sociedade leva a vida, com a promiscuidade nas alturas, muitos consideram Maria alguém especial porque ela era virgem, porque ela foi obediente a Deus, como se ela fosse a mais pura entre as mulheres. E essa visão faz as pessoas acreditarem equivocadamente que Maria era merecedora em ter sido escolhida mãe de Jesus. Mas olha só como o anjo Gabriel saúda, como ele cumprimenta Maria no versículo 28. Alegre-se, agraciada. Alguém agraciado é como alguém que recebeu um presente.
presentes não são prêmios. Presentes não são pagamentos pela boa performance, pelo bom desempenho de alguém, pela boa obra de alguém. Graça é exatamente receber algo bom que não merecemos. Maria não foi premiada por Deus, ela foi presenteada. E tenham em mente que Deus não se limita a fazer o que Ele deseja de acordo com a nossa obediência. Você ter se casado virgem é seguramente vontade de Deus. E você vai desfrutar das bênçãos da sua obediência. Mas isso não lhe coloca numa categoria que o torna merecedor dessas bênçãos. Você vai desfrutar das bênçãos como graça de Deus, como presente, e não como medalha. A condição virgem de Maria não lhe fazia merecedora. Se fosse essa a questão, entendam que havia muitas outras mulheres nessa condição. A virgindade era algo culturalmente sagrado e que deveria ser preservado até o casamento. Assim deveria ser hoje também, especialmente aos da Igreja do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, não pense que porque o mundo usa do sexo como bem entende, é que você deve fazer o mesmo. O Criador do sexo é Deus, e ninguém melhor do que Ele para nos dizer como e quando o sexo é bom. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, porque ela e José preenchiam os pré-requisitos que Deus havia estabelecido para o nascimento de Jesus. Exatamente como havia sido determinado por Deus e revelado pelos profetas do Antigo Testamento. Em suma, sobre a escolha de Maria por Deus, ainda que a virgindade para o casamento fosse uma decisão pessoal dela, nascer na família exata e no momento exato da história não está sob o nosso controle, mas debaixo do controle soberano e perfeito de Deus. Por isso que Lucas afirmou, e eu resumi aqui, que Maria foi uma pessoa soberanamente agraciada por Deus. A segunda afirmação que eu quero destacar sobre Maria foi feita por ela mesma. Lucas capítulo 1, versículo 38. Maria diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Se nós estivéssemos lendo todo esse trecho, versículo após versículo, nós perceberíamos com clareza que um dos objetivos de Lucas é exaltar a singularidade do Filho de Maria, de Jesus. Ainda assim, nós não podemos negligenciar o que Lucas não deixou de falar, que Maria teve uma atitude exemplar. Como mediadora entre nós e Deus? Não. Como alguém que não tinha pecado? Também não. O único ser humano sem pecado em toda a história foi Jesus. Como serva do Senhor? Exatamente. Maria disse que era serva do Senhor. Durante a conversa com o anjo Gabriel, Maria, ela se chamou de serva. Algumas outras traduções bíblicas dizem escravo. As duas traduções estão corretas. Porque o significado da palavra original ali é que Maria, ela estava em total submissão a quem ela chamava de Senhor. E é interessante ver que a palavra Senhor em português, ela não expressa a profundidade do significado bíblico. Em português, por exemplo, nós temos o costume de chamar pessoas mais idosas, clientes de um estabelecimento, pessoas desconhecidas de Senhor. Mas talvez o significado mais próximo do bíblico no português é quando nós chamamos uma autoridade de Senhor. Porque aquela pessoa tem autoridade, uma posição de autoridade, por exemplo, um juiz, e dizer Senhor, isso é alguma coisa mais próxima do significado bíblico. Mas no tempo de Jesus, há cerca de 2000 anos,
o império dominante era o romano. E os líderes, chamados de Césares, eles eram senhores do mundo. E naquele tempo, eles não eram considerados somente imperadores ou reis. Eles eram considerados como deuses ou representantes dos deuses. Quando a Bíblia diz Senhor, é exatamente essa conotação da palavra. Maria, ainda que debaixo do Império Romano, ela sabia exatamente quem era Deus. E ele não era o César. Porque Maria compreendia ser serva de Deus, é que ela podia dizer, como diz o versículo em questão, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Porque ela sabia quem era Deus, o Senhor, e sabia quem ela era nesse relacionamento, serva. Maria podia, humildemente, dizer que estava disponível para cumprir a vontade de Deus. Afinal de contas, a mensagem que o anjo Gabriel havia trazido era de Deus. Porque Maria sabia que era serva do Senhor. Ela podia submeter seu corpo, sua alma e o seu espírito a Deus. E você? Já é servo ou serva do Senhor? Se sim, tem tido uma atitude que corresponde com essa verdade? Senhor, me usa como queres. Tu és Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele pode fazer como quiser. A questão é, temos tido um espírito de servidão, de serviço, como Maria apresentou? E teve. Essa é Maria. A terceira afirmação que eu quero destacar, é a última, ela foi feita por Isabel, parente de Maria. Só lembrando aqui, a primeira foi feita por Lucas, que é o escritor do livro, que queria que Teófilo, para quem ele escreveu, tivesse certeza das coisas que lhe haviam sido ensinadas. A segunda foi feita pela própria Maria, que podia ter se gabado do presente que havia recebido de Deus, mas ela não fez isso. Pelo contrário, ela reconhecia ser serva do Senhor. E agora, a afirmação sobre Maria vem de Isabel, sua parente. A Bíblia nos mostra, agora, mais uma vez em Lucas, capítulo 1, versículo 39, que depois da conversa com o anjo Gabriel, Maria se preparou e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Foi lá que ela encontrou Isabel, que milagrosamente estava grávida. Não vou entrar nos detalhes, mas ela era estéril, ela não conseguia ter filhos. E nós observamos que essa miraculosa gravidez, no versículo 21 do capítulo 1, verifiquem lá. Aliás, qual é o nome do filho que estava dentro de Isabel? João Batista, São João, estava lá. E o versículo 41 diz que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha só, desde o ventre materno, João Batista já cumpria com a sua missão de profeta, anunciando a presença do Messias. Abro parênteses aqui mais uma vez. Será que os participantes das festas de São João não deveriam estar igualmente preocupados em anunciar o Messias? Fecha parênteses. Nesse encontro, assim que Isabel recebeu as saudações de Maria, que havia acabado de entrar na sua casa, Isabel percebeu que o bebê se agitou no seu ventre. E logo depois que o bebê se mexeu, Lucas relata no versículo 41 que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em outras palavras, Isabel, ela estava sob o controle e a influência do próprio Deus. Isso não significa que Isabel estava possessa pelo Espírito Santo, ou que ela estava numa espécie de êxtase ou de frenesi. A expressão cheia do Espírito Santo quer dizer que Isabel tinha sua mente, suas palavras e suas ações
completamente supervisionadas e guiadas por Deus. E foi nessa condição, que engloba físico, que engloba psíquico, que engloba espiritual, que Isabel diz a Maria: bendita é você entre as mulheres. Maria era especial. E é difícil, biblicamente, negar isso. Nem há razão para nós negarmos isso. Mas ser especial aqui não significa que Maria nunca pecou. Não faz de Maria uma intercessora entre os homens e Deus. Não faz dela uma pessoa divina. Ela não era essencialmente melhor do que qualquer outra mulher. E Isabel, ela reconhece isso pelo Espírito Santo, quando ela diz: bendita é você entre as mulheres. Isabel não disse sobre as mulheres. Ser bendito no contexto bíblico é mais do que ser alguém de boa fama, sobre quem se diz boas coisas, ou seja, é mais do que ser uma pessoa bem falada. Chamar alguém de bendito era reconhecer o estado privilegiado de tal pessoa perante Deus. É comum e também é correto dizer que bendito é sinônimo de abençoado. E Maria era abençoada. Perceba então que, ao mesmo tempo que Isabel reconhecia Maria não ser essencialmente melhor do que qualquer outra mulher, ela reconhecia ser Maria especial. No versículo 43 ela diz: por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Isabel sabia que aquela visita, aquela mulher que daria luz ao Salvador Jesus, era alguém diferenciado, era alguém destacado, era abençoado. Aliás, ela não daria somente a luz, Maria posteriormente educaria Jesus. Maria, mesmo sabendo disso, nunca buscou glória para si. Pelo contrário, sempre deu toda a honra exclusivamente a quem dela é digno. Alguns de vocês exercem um papel singular na sociedade em que vivemos. E é bem provável que aquilo que você faz, poucas pessoas na nossa sociedade saberiam fazer. Talvez você tenha títulos acadêmicos. Talvez você tenha um currículo impressionante. Talvez você tenha uma profissão ou um cargo que é único ou é raro na região. Talvez seja uma posição de autoridade. Se esse é o seu caso, se você é alguém especial pela sua singularidade, daquilo que você faz ou daquilo que você tem, deixe-me lhe perguntar: o que é mais importante para você? Seu papel singular na sociedade ou sua relação com Deus? É mais precioso para você ser um empresário de sucesso ou servo do Senhor? Um funcionário público ou servo do Senhor? Um professor, engenheiro, advogado, vereador ou servo do Senhor? A questão aqui não é ser um ou outro. A questão aqui é que ser servo do Senhor é a posição que Deus lhe deu quando você creu em Jesus. Maria creu na palavra de Deus. Isabel disse para Maria no versículo 45, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Maria creu em Deus, reconhecia que era serva e por causa disso ansiava em fazer a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que antes de nos tornarmos justos pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus, nós éramos escravos do pecado. Jesus não nos libertou do pecado para que fizéssemos o que bem gostaríamos de fazer, mas para fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Se você já creu em Jesus, você deixou de ser escravo do pecado para então ser escravo de Deus, servo de Deus,
Lembrando de novo, servo e escravo são traduções da mesma palavra grega. Você já é servo de Deus? Sim. E quão importante é isso para você? E você não precisa me responder. Mas você precisa pensar. A forma como você vive a sua vida revela a importância que você dá para o seu relacionamento com Deus. A forma como você vive, a forma como você fala publicamente ou privadamente, a qualidade do seu serviço a Deus revela o quão importante para você é ser servo do Senhor. A nota que você se dá como servo do Senhor é a nota que Deus lhe dá para a sua compreensão e vivência dessa identidade de servo do Senhor. Que você foi premiado? Não, que você ganhou. Foi um presente. Um presente quando Deus te justificou. Como a bendita Maria, mãe do Senhor Jesus, feliz por ter crido na palavra de Deus. A disposição dela em servir a Deus reflete diretamente a compreensão dela do significado do que é ser alguém como servo de Deus, uma serva de Deus. Maria foi uma mulher especial. E a Bíblia nos dá a medida correta de quão especial ela foi. Nenhuma outra mulher na história teve a oportunidade de dar à luz ao homem-Deus, que morreria por mim, que morreria por você e também pela própria Maria. Quando o anjo visitou Maria, ele anunciou um presente de valor inestimável. Maria se tornou uma peça exclusiva na história da redenção da humanidade. Nenhuma outra mulher foi mãe daquele homem, Jesus, que trazia os homens e mulheres pecadores para próximo de Deus. Ninguém na história recebeu um presente como Maria. Nesse Natal, considere segurar com as duas mãos o presente que Maria recebeu. Presente esse que chegou a ela de forma única, de forma exclusiva. Ninguém mais, como eu disse, daria luz ao Messias. Nós não vamos dar a luz ao Messias, mas nós podemos desfrutar do presente que Maria deu à luz. João escreve que Jesus morreu pelos pecados de todo o mundo. Quando cremos nele, nós ganhamos o que ninguém poderia nos dar, a não ser Deus. E nós recebemos este presente dele quando depositamos fé na pessoa e na obra de Jesus. Esse Jesus segundo as Escrituras. Quando nós cremos, ele nos dá a vida eterna. Nesse Natal, se apresente para Deus de forma semelhante a Maria. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O Natal se aproxima. E com ele, a nossa necessidade de responder com fé para Deus. A única outra opção que nós temos é ignorar os fatos históricos e dar espaço para tudo aquilo que tenta nos distrair da essência do Natal. Cuidado para não depositar a sua alegria do Natal nos alvos errados. A magia do Papai Noel, a cintilante árvore de Natal, a saborosa ceia. Tudo isso é muito bom. Pessoalmente, para mim o Natal é uma época muito gostosa de ter pessoas que, especialmente parentes como meus pais, praticamente tenho passado somente esse tempo com eles. É muito especial. Mas isso não é o mais importante no Natal. Na verdade, não é o mais importante em nenhum outro dia do ano. Ainda que tudo isso seja muito gostoso e muito bom. Esses elementos culturais do nosso Natal, eles não são pecaminosos. Desfrutem disso. Coloque uma árvore de Natal, deixa ela piscando na sua casa, compra panetone, come bastante, tenha pessoas queridas ao seu redor. Desfrute de tudo isso com seus filhos, com seus netos, com seus pais. Mas tome cuidado para não se distrair daquilo que é fundamental. Foi em 1999
que eu fui convocado ao exercício de servo do Senhor. E eu tenho buscado a servir o nosso Deus como Maria, que se dispôs e se disponibilizou a servir. Não se engane, ainda que no presépio haja outros personagens, o único digno de adoração é Jesus. Espero que todos nós sejamos como a bendita Maria do meu presépio, que celebrou o primeiro Natal com foco e zelo em seu bendito Filho, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra nos diz, de fato, o que é, quem é. O Senhor nos mostra com detalhes e nós precisamos nos atentar a isso. Precisamos observar bem isso para entender melhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aquilo que aconteceu há 2000 anos, aconteceu com um propósito que atinge tanto o início da história da humanidade, desse planeta, desse mundo, desse universo, como atinge a nós hoje. Porque uma decisão que nós tomamos hoje por algo que aconteceu há cerca de 2000 anos pode nos dar a condição de filhos do Senhor e, consequentemente, a vida eterna. Pai, ao olhar para Maria, para essa especial mulher, nós sejamos inspirados por aquilo que ela fez, por aquilo que ela falou e por quem ela era, conforme revelado na tua palavra. Senhor, que nesse Natal nós saibamos ainda melhor sobre Maria, que ao invés de se gabar quando recebeu o maior presente que uma mulher poderia receber, daria luz ao Messias, ela humildemente disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que nós, Pai, que já reconhecemos a Jesus como Salvador, servos do Senhor, possamos ter a mesma atitude. Louvado seja o Senhor Deus por tudo isso. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém.